Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist de Direito do Consumidor. Nesse vídeo, nós vamos analisar o quarto e último regime de responsabilidade civil no CDC. Portanto, nós estudaremos a responsabilidade pelo vício do serviço. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, nós vamos analisar a partir de agora o regime de responsabilidade pelo vício do serviço. A matéria está praticamente toda embasada no artigo 20 do CDC. Perceba, muito do que nós já estudamos nos regimes anteriores será aplicado agora, ok? Portanto, lembre-se, como estamos falando de um vício, portanto, não existe risco, à segurança, à saúde do consumidor, ok? Nesse caso, simplesmente, aquele serviço, ele não foi prestado ao consumidor de maneira adequada, de maneira satisfatória. Tudo bem? Não perca isso, jamais. Quando nós estudamos responsabilidade por vício, nós então não estamos falando de um dano à segurança, à saúde do consumidor, à sua integridade física, nada disso. Nós estamos falando de, no caso aqui, um serviço que foi prestado de maneira inadequada. Tudo bem? Eu vou chamar a nossa lousa para que nós possamos sistematizar essas informações. Muito bem, meus caros, então agora nós vamos analisar a responsabilidade pelo vício do serviço. Responsabilidade pelo vício do serviço. Conforme eu disse, a matéria ela está basicamente alicerçada no artigo 20 do nosso querido CDC, ok? Veja, o artigo 20, ele prevê que o fornecedor que presta um serviço, ele responde, por eventuais vícios de qualidade que façam com que aquele serviço ele acabe se tornando impróprio para o consumo ou então aquele vício que cause uma diminuição do valor do serviço, ok? Sem perder de vista também que nós temos aí a possibilidade de responsabilizar o fornecedor em virtude de disparidades, de incongruências com as indicações constantes da oferta, ou da mensagem publicitária, certo? Então, às vezes, o fornecedor ele faz uma oferta, ele lança uma mensagem publicitária e aí quando o consumidor vai ver, não é nada daquilo. Isso também enseja a responsabilidade pelo vício do serviço, ok? Então, basicamente, o vício do serviço, ele diminui o valor do serviço ou simplesmente torna aquele serviço impróprio para o consumo. Muito bem. Evidente que o artigo 20, ele determina que o fornecedor do serviço viciado responde por esse vício. Entretanto, não há prazo legal para sanar o vício. Então, o artigo 20, ele não prevê prazo para sanar o vício, ok? Muito bem. O mesmo artigo 20 traz aquelas alternativas reparatórias
Ou seja, são opções que o CDC coloca à disposição do consumidor, ok? Numa eventual responsabilidade pelo vício do serviço. Então, quais são essas alternativas reparatórias, né? Basicamente, o CDC, no artigo 20, ele coloca 3 opções. A primeira delas seria refazer o serviço, ok? Então, o código fala em reexecução do serviço. Entre outras palavras, faz o serviço de novo, presta o serviço de novo. Claro, né? Sem custo adicional. Porque, afinal de contas, o primeiro serviço ele foi inadequado, foi impróprio. Então, sem custo adicional, o fornecedor pode ir lá e refazer o serviço. Mas existe também uma segunda opção, que é a restituição da quantia paga. Então, a segunda opção é a restituição da quantia paga. De novo, o CDC fala que a restituição da quantia paga tem que ser monetariamente atualizada. O que, convenhamos, né, é muito difícil de acontecer na prática. Mas tudo bem, tá aí a previsão legal, né? E no inciso 2, novamente, existe aquela menção, né, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, que nós conversamos também no vídeo anterior. E por fim, a terceira alternativa é o abatimento proporcional do preço, ok? Muito bom. Então essas são as 3 alternativas reparatórias. No caso da reexecução do serviço, vale a pena a gente fazer uma observação, que é o seguinte: a reexecução ela pode ser confiada a um terceiro. Então imagine o seguinte: eu contrato uma empresa, por exemplo, para construir uma piscina na minha casa. Então eu contrato uma empresa especializada para construir uma piscina. Durante a prestação do serviço, né? Ou melhor, terminada a prestação do serviço, a piscina em tese estava pronta, eu vou encher de água e aí eu reparo que existe uma rachadura na piscina, né? E a água está vazando, a piscina tem aí o serviço, ele foi prestado de maneira inadequada. O que eu posso fazer? Eu posso pedir que essa mesma empresa refaça o serviço, mas eu também posso pedir que o serviço seja refeito por um terceiro. Então imagine, eu perdi a confiança nessa empresa, me aborreci demais, eu não quero mais ver eles. Eu quero que o serviço seja refeito por um terceiro, claro, devidamente capacitado, né? E aí eu mando a conta para o fornecedor, para a primeira empresa que prestou o serviço de maneira inadequada. Ok? Então, sem sombra de dúvidas, nós estamos aí diante de uma possibilidade muito interessante, né? Porque essa reexecução não necessariamente tem que ser feita pelo mesmo fornecedor do serviço. A gente sabe que em muitas situações existe aquela questão da perda da confiança, né? Eu achava que essa empresa era boa, agora não confio mais, enfim. A gente sabe que acontece. Um outro detalhe que você precisa se ater é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, ele não previu regras em relação à responsabilidade pelo vício de quantidade. Porque o serviço, ele também pode ter um vício de qualidade ou um vício de quantidade, ok? Ao menos em tese é possível. Só que o CDC, ele não previu regras específicas para a responsabilidade pelo vício de quantidade do serviço. O vício de quantidade, ele acontece quando houver uma disparidade
quantitativa entre o serviço que foi ofertado e aquele serviço que foi executado. Certo? Então, exemplo clássico. Eu contrato um pintor para pintar a minha casa. E falo para ele, eu quero uma pintura completa. Quero que você pinte a casa inteira. E ele fala, não, beleza, deixa comigo. E aí o que ele faz? Ele pinta a casa apenas por dentro. Ele deixa a parte de fora da casa sem pintar. Então isso pode ser caracterizado como um vício de quantidade do serviço. Quantidade, eu contratei a pintura da casa inteira. O que me foi entregue? Pintura apenas da parte interna da casa. Bom, professor, tá. E aí? Né? O que eu faço? O CDC comeu bola, não previu regras específicas para vício de quantidade. O que eu faço? Sem problemas, nós vamos utilizar da analogia. Não é isso? Temos que nos virar diante das omissões legislativas. Então, nós podemos aplicar, por analogia, os artigos 19 e 20 do CDC, que tratam, efetivamente, sobre a responsabilidade pelo vício de qualidade. Então, volta aqui nessa tela. Tá vendo como nós falamos aqui do artigo 20? Dessas alternativas reparatórias? Então, nós estávamos falando de vícios de qualidade, ok? Mas também é possível que o serviço tenha um vício de quantidade. Como o CDC não fala nada sobre isso, por analogia, eu aplico, as mesmas regras. Então, quais seriam as alternativas para o consumidor nesse caso? Novamente, nós teremos 3 alternativas. A primeira alternativa é a complementação do serviço. A primeira é a complementação do serviço. Então, no exemplo que eu dei, eu falo, seu pintor, dá para o senhor voltar aqui e pintar a casa por fora? Terminar aí o serviço, complementar o serviço? Também é possível. Segunda alternativa, restituição da quantia paga. Restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Então, eu paguei o serviço para a casa inteira. Então, por favor, me devolva monetariamente atualizado o valor que eu paguei correspondente à parte que faltou. Tudo bem? Então, restituição da quantia paga. E terceira, a possibilidade de abatimento no preço. Então, pessoal, olha, tudo bem, beleza, deixa assim, só que eu quero abater proporcionalmente o preço. Então, ao invés de pagar X, que você havia, nós havíamos combinado aí pela pintura inteira, vamos pagar aí o correspondente, Você me dá um desconto, um abatimento correspondente aí à parte que faltou. Tudo bem? Meus amigos, com isso, a gente encerra a temática referente aos regimes de responsabilidade no CDC. Tudo bem? Então, nós encerramos o regime de responsabilidade do CDC. Vimos os 4 regimes, ok? E, para não perdermos tempo, ainda a gente consegue introduzir um outro assunto, mas ainda dentro da temática relativa à responsabilidade. Quero falar um pouquinho sobre a chamada responsabilidade. Responsabilidade societária. Societária no direito do consumidor. Responsabilidade societária, professor? É responsabilidade das sociedades.
E aí, né, talvez a gente tenha aqui, de repente, um ponto de encontro do direito do consumidor com o direito empresarial. Afinal, são matérias, de fato, próximas, né? Praticamente irmãos. Então, nós temos que conhecer, primeiro, algumas figuras. Primeiro, eu quero falar dos famosos grupos societários. Grupos societários, tão famosos, né, nos dias de hoje. A matéria, ela está prevista pelo artigo 28, parágrafo 2º do CDC. E esse dispositivo determina que as sociedades que integram grupos societários respondam de forma subsidiária pelas obrigações oriundas das relações de consumo. Então, nos grupos societários, o que você tem que procurar na tua prova, no teu concurso? A palavra subsidiária. Ok? Subsidiária. Então, as sociedades que integram grupos societários, elas respondem de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes das relações de consumo. Ok? Essa é a primeira figura. A segunda figura, né, nós temos as sociedades consorciadas. Sociedades consorciadas. Veja, o Instituto do Consórcio, ele é previsto, ele é disciplinado pela Lei 6.404 de 76. Uma lei antiga, né, pessoal? Mas que continua aí produzindo os seus efeitos. O que acontece aqui? As sociedades, elas resolvem se reunir em um consórcio para executar grandes empreendimentos. Empreendimentos de milhões e milhões de reais. Então você imagina, por exemplo, 3 sociedades que montam um consórcio e elas querem aí construir, por exemplo, um shopping center gigantesco, né? Eles querem construir o maior shopping center de todo o continente americano. E aí, é um empreendimento aí de bilhões de reais. Uma sociedade não teria condições de realizar o empreendimento sozinha. Mas, é como diz o velho ditado, a união faz a força, ok? Pois muito bem. Só que você tem que tomar cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor também tem regra a respeito desse instituto, tá? Veja, de acordo com a Lei 6.404, os consórcios, eles não possuem personalidade jurídica, tá? Eles não respondem, não possuem personalidade jurídica. E as sociedades consorciadas respondem pelas obrigações. Mas atenção, não há solidariedade. Não há solidariedade entre as sociedades consorciadas, via de regra. Via de regra. Então, pela Lei 6.404, o consórcio não tem personalidade jurídica e as sociedades consorciadas respondem sim pelas obrigações, mas não existe solidariedade. Agora, o artigo 28, parágrafo 3º do CDC, prevê uma exceção. Ele prevê uma exceção. Ou seja, o 28, parágrafo 3º, prevê uma hipótese em que haverá sim solidariedade entre as empresas consorciadas. Tudo bem? Então, o 28, parágrafo 3º, ele prevê uma responsabilidade entre as empresas consorciadas
naquelas obrigações referentes às relações de consumo. Percebeu? Então volta aqui comigo para não restar dúvida. Pela 6.404, as sociedades respondem sim pelas suas obrigações, mas não há solidariedade. Pelo artigo 28, parágrafo 3º, quando essas obrigações das sociedades forem oriundas das relações de consumo, haverá responsabilidade sim. Porque aí você favorece o consumidor quando ele for aí intentar uma ação de reparação de danos. Então o consumidor ele vai poder demandar contra uma ou todas as empresas que fazem parte do consórcio. Aqui, espero que tenha ficado claro, né, na Lei 6.004, não existe solidariedade entre as sociedades consorciadas para as demais obrigações. Obrigações fora das relações de consumo. Porque se houver relação de consumo, o CDC prevê solidariedade sim. Jamais podemos esquecer da regra do direito civil que a solidariedade ela nunca se presume. Ou ela decorre de um contrato ou ela decorre da lei, como é o caso aqui. E por fim, terceira figura são as tais das sociedades coligadas. Sociedades coligadas. Professor, o que são essas sociedades coligadas? Veja, elas também são reguladas pela Lei 6.404 de 76, ok? Essas sociedades coligadas funcionam assim. Uma sociedade se associa a outra e aí ela participa com 10% ou mais do capital social. Então aqui, uma sociedade se associa a outra sociedade participando com, no mínimo, 10% do respectivo capital social, mas atenção, não há controle. Não há controle. Isso quem diz pra gente é a Lei 6.404, ok? Então, na sociedade coligada, uma sociedade se associa a outra, participa com 10% ou mais do capital social, mas não há controle de uma sobre a outra, ok? Como não existe controle de uma sobre a outra, o CDC prevê a responsabilização só nos casos envolvendo culpa, ok? Então aqui você toma cuidado, porque o CDC ele prevê uma hipótese de responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva, professor? Porque tem que ter análise de culpa. A sociedade coligada teve culpa naquele evento que causou um dano ao consumidor? Lembra que eu falei que a regra no CDC é a responsabilidade objetiva. A regra é a responsabilidade objetiva. Mas haverá casos em que essa responsabilidade será subjetiva, por força do próprio CDC. Meus amigos, com isso matamos o tema responsabilidade civil no CDC. Galera, o tema é extenso, cheio de detalhes, mas os vídeos vão ficar aí à sua disposição para você assistir, revisar, tudo bem? O quanto você precisar. Tranquilo? Espero que todos estejam aí gostando e acompanhando o nosso curso de Direito do Consumidor, ok? E se Deus quiser, eu vejo os senhores no próximo vídeo, onde nós começaremos um novo assunto. Até mais!